A paz do Senhor Jesus. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho e hoje nós estamos no 19º áudio com o tema Aprendendo Mais, né? Bom, nós estamos em 1 Samuel, estamos narrando algumas histórias do rei Davi, né? E agora eu quero falar da inveja. Lembra que eu falei ontem, né? Da inveja que tiveram sobre o rei Davi, né? Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 19, verso 12, que diz assim: Então Mical desceu a Davi por uma janela, e ele se foi, e fugiu e escapou. E Mical, tomando uma estátua, e a deitou na cama, e pôs-lhe à cabeceira uma pele de cabra, e a cobriu com uma coberta. E mandando Saul mensageiros que trouxessem a Davi, ela disse: está doente. Então Saul mandou mensageiros que visse a Davi, dizendo: trazei-mo na cama para que o mate. Olha só, a inveja contra o rei Davi, né? Visto, pois, os mensageiros, eis que estava a estátua na cama e a pele de cabra à sua cabeceira. Aqui vocês já viram isso, né? A pessoa quer fingir que tem alguém ali debaixo dos lençóis. Então o que ela fez? Ela colocou uma estátua e colocou uma pele de cabra para fingir que eram os cabelos de Davi ali, né? Então disse Saul a Mical: por que assim me enganastes e deixastes ir a escapar o meu inimigo? E disse Mical a Saul: porque ele me disse: deixa-me ir, porque hei de eu matar-te. Assim Davi fugiu e escapou, e veio a Samuel a Ramã, e lhe participou tudo quanto Saul lhe fizera, né? Então aqui é só para você ter uma ideia de que como o rei atual era Saul, estava tendo inveja de Davi. E aí ele pretendia matá-lo, meus irmãos, né? E aí nós não vamos narrar um pouco mais de história, né? Eu só quis retratar isso aqui para complementar a história de ontem, que Davi estava sofrendo com Saul, né? E Saul depois começou a persegui-lo, e mesmo assim Davi não ainda era rei. Foi ungido rei, mas ainda não era rei. Então eu não vou me prolongar muito nas histórias aqui, porque vai ser só perseguições contra Davi. E você pode estudar isso na sua casa. Mas eu quero agora passar para o segundo livro de Samuel, onde vai narrar agora a história de Davi já no trono, né? Então, o que acontece? Davi agora é rei. E ele... lá no capítulo 5 é constituído rei de todo Israel. Pronto, Davi agora assume, né? E no próprio capítulo 5 nascem os seus filhos, porque Davi começou a ter outras mulheres, né? E Davi no capítulo 6 traz a arca de Deus para Jerusalém, né? A arca agora chega, né? E Davi deseja edificar um templo, lá no capítulo 7, e tudo vai correndo bem. Davi ganha várias vitórias. Davi, ele até tem uma bondade para com os filhos de Jonas, né? Jonatas, e assim começa a grande história. E eu vou dizer aqui no capítulo 9, de que Davi podia não ser benevolente, bonzinho, com os filhos de Saul, mas ele foi, porque Jonatas foi seu grande amigo, e Jonatas teve um filho, mas esse filho teve um problema. Vamos ler a história? Capítulo 9 de 2 Samuel. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que eu lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe: ó rei, és tu Ziba? E ele disse: Senhor, servo teu. Verso 3. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que eu use de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei:
eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, e a Davi veio, se prostrou com o rosto por terra, e se inclinou, e disse Davi a Mefibosete, Mefibosete, e ele disse, eis-me aqui teu servo. E disse-lhe Davi, não temas, porque certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Olha como ele se sentia, como um cão morto. Às vezes se sentimos assim, mas Deus não esquece a gente. Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e lhe disse, tudo que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhes-ás, pois a terra tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que o filho de teu senhor tenha pão, que coma, e Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. Aqui Deus agora usa Davi para trazer a bênção para o filho de Jonatas, né, Mefibosete. Então Davi agora, ele começa a agradar o povo. Então Davi começa a fazer as coisas certas, mas no capítulo 11, meus irmãos, Davi se apaixona por uma mulher casada. E ele planeja a morte dela. E aí, a morte do marido dela. E planejando a morte do marido dela, acaba dando certo, Urias morre. E agora, o filho que está na barriga dela é dele, é de Davi. Ele acaba achando que está tudo correto. Mas Deus levanta um profeta chamado Natã, no capítulo 12. E Natã vai até a ele e o repreende, fazendo assim a Davi reconhecer que ele tinha pecado. O filho morre e não adianta o lamento de Davi. Deus se irrita muito com isso. Não é porque é Davi, Deus se irritou bastante. Agora leia comigo, meus irmãos, o capítulo 13. Aminon ama Tamar e comete um incesto. E aconteceu depois disto que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amou-a. Os filhos tinham um pai, mas eram de mães diferentes. E aconteceu então que Aminon se apaixonou por Tamar e ele planejou. Mas sabe quem foi que colocou a sujeirinha no coração dele? A ideia de tomar posse da própria irmã? Foi um primo, cujo nome era Jonadab. Jonadab, o mau conselheiro. Foi ele que deu o conselho para Aminon fingir-se de doente e Tamar fazer uma comida ali para ele. O que aconteceu? Ele foi, a estrupou e depois a condenou. E o que Davi fez? Davi não fez nada. Mas Tamar tinha um irmão de sangue, Absalão. Aqui começam as grandes derrotas de Davi. Foi derrotado em casa. Venceu tantas guerras lá fora e foi derrotado em casa. Agora Aminon é morto por Absalão. Então acontece um assassinato na família. Davi perde Aminon porque o seu irmão Absalão o mata para defender a honra, a honra que foi tirada da sua irmã. Davi ainda não faz nada. Mas Absalão, ele até foge para Talmai. Mas ainda assim, meus irmãos, Davi, ele não consegue castigar ali com vara, com punho firme os seus filhos. Lembra quando a gente falou da história de Eli? Então, ali, meus irmãos, Eli, ele começou a ver os filhos fazerem as coisas erradas e aí não corrigiu. Fazendo isso, Davi, meus irmãos, Davi pagou um alto preço por não corrigir a sua casa.
Então, nós paramos por aqui e continuamos amanhã. Lição de casa. Tem muita gente que está falando aí que eu não estou mandando a lição de casa. E na verdade eles não estão ouvindo direitinho. Olha só. Volta e ouça de novo, tá? Acabei de terminar a mensagem. A lição de casa está em Provérbios 15, 21. Provérbios 15, 21. Lição de casa, Provérbios 15, 21. Amém?